Imagine que da explosão de um planeta de uma galáxia distante seja criado um ser forte o suficiente para se tornar herói aqui no planeta Terra. Imaginou? Então vem comigo que hoje eu vou te contar como essa história vai se desenrolar. Bem-vindos ao canal Resumindo Clássicos, um canal de spoilers onde eu resumo e comento para vocês os grandes clássicos do cinema mundial. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar os vídeos novos e deixe seu like. Vamos à história. Tudo começa em outra galáxia, no planeta Krypton, onde vemos Jor-El acusando um grupo de pessoas por atos de traição. O cabeça de todo o planejamento é o General Zod, um antigo membro do Conselho de Krypton. Os membros do Conselho os consideram culpados das acusações e o voto de Jor-El será decisivo para determinar a punição dos três. General Zod tenta convencê-lo a se juntar a eles, mas quando vê que Jor-El não tem interesse, diz que ele e seus herdeiros ainda se curvarão diante dele. Como punição, os três são lançados para fora do planeta. Agora Jor-El argumenta com os membros do Conselho sobre o fato de terem que deixar o planeta porque ele explodirá muito em breve. Os membros do Conselho, apesar de acreditarem nos fatos, negam a evacuação e ordenam que Jor-El dê sua palavra de que não causará pânico entre os cidadãos. Sendo minoria, Jor-El se compromete a ficar no planeta juntamente com sua esposa. Ele e a esposa Lara decidem enviar seu filho Kal-El ao planeta Terra, pois seria a única saída para que ele escape da explosão. Então eles preparam o bebê em uma nave estrela e se despedem. Jor-El o abençoa e coloca na nave um cristal verde que será fonte de sabedoria e conhecimento para Kal-El futuramente. A destruição do planeta se aproxima e então os pais de Kal-El se apressam ao enviar para a Terra. Krypton vai sendo destruído lentamente até que finalmente explode. Kal-El viaja anos-luz até a Terra e durante o percurso vai envelhecendo. O cristal verde se manifesta como voz e vai contando a ele sobre suas forças e que é proibido que ele interfira na história humana. Kal-El chega à Terra e é acolhido por um casal de idosos, Jonathan e Martha Kent. Martha acha boa ideia tê-lo como filho, visto que não tinha sido mãe ainda. E quando Jonathan tenta convencê-lo do contrário, o carro que ele trocava o pneu escorrega e Kal-El consegue levantá-lo, deixando o casal surpreso. Após alguns anos, Kal-El, que recebeu o nome de Clark, luta para se encaixar entre os colegas, mas é ignorado, e logo vemos algumas de suas grandes habilidades. Em casa ele conversa com o pai sobre o desejo que ele tem de mostrar tudo o que ele consegue fazer, mas Jonathan o convence a se segurar, até que ele realmente descubra o seu propósito na Terra, porque ele sabe que existe um propósito para sua existência. Jonathan se sente mal e acaba falecendo. No velório, Clark se culpa por ter tanto poder e não ter conseguido salvar o pai. De madrugada, Clark encontra no celeiro o cristal verde e pela manhã diz à mãe que ele precisa ir embora. Ela já sabia que esse dia chegaria, então se despedem. Clark chega em umas geleiras e lança longe o cristal que forma uma espécie de caverna. E ao chegar lá, Clark ouve a voz de Jor-El. Ele conta que é seu pai e que já estará morto quando ele ouvir sua mensagem. Diz que passou a ele seus conhecimentos durante sua viagem à Terra, mas compreende que ele deve ter muitas perguntas ainda. Então Clark inicia perguntando quem ele é, e Jor-El conta seu nome, que ele é o único sobrevivente do planeta Krypton e fala sobre os poderes que ele possui. Ele conduz Clark a uma viagem pelo espaço até que ele explica que o Sol vermelho de Krypton foi a causa da explosão de seu planeta. Ele incentiva o filho a continuar buscando conhecimento e informa que quando ele retornar para a Terra já terão passado 12 anos. Então diz para ele voltar à Terra e servir a humanidade com seus poderes. De volta à Terra e mais velho, Clark inicia a carreira em um conhecido jornal da cidade de Metrópolis, chamado Planeta Diário. Lá ele conhece o fotógrafo Jimmy Olsen e a repórter Lois Lane. Perry White, o chefe da edição, pede que Lois o leve para conhecer os colegas e elogia suas habilidades de datilógrafo mais rápido que ele já conheceu. Ao saírem do trabalho, Lois e Clark são surpreendidos por um ladrão de bolsas que tenta pegar a bolsa de Lois. Ela reage e ele atira, mas Clark consegue pegar a bala com as mãos e salva a vida de Lois, embora ela nem perceba seu grande feito. Otis passeia pelas ruas enquanto detetives o seguem para descobrirem o esconderijo de Lex Luthor, seu patrão. Um deles até consegue segui-lo a uma porta secreta que fica na estação de trem, mas Lex percebe o estranho e o elimina. Senhorita Eve Teschmacher, que eu vou chamar de Eve para facilitar a narração, é comparsa de Lex Luthor e o censura pela frieza que ele teve. Ele apenas enaltece suas
qualidades, dizendo ser a maior mente criminosa de todos os tempos. Otis chega ao esconderijo e Lex conta que ele foi seguido de novo. Ele se desculpa e lhe entrega o jornal do dia. Lex conta que pretende se aproveitar do governo do país para realizar a maior trapaça imobiliária da história e Eve não entende sua obsessão por terras. Ele explica que seu pai o ensinou a valorizar as terras porque aconteça o que acontecer, elas nunca perderão valor. Lois entra em um helicóptero para fazer uma entrevista importante, mas um acidente acontece e ela fica pendurada gritando por socorro. Ao vê-la em perigo, Clark rapidamente se transforma em super-herói e ajuda Lois e o piloto. Ela fica completamente impressionada com o que ele fez e pergunta quem ele é, e ele responde apenas que é um amigo e se despede. Clark começa então a ajudar Metrópolis, prende um ladrão de joias e uma gangue em um iate, e continua seus atos heróicos ajudando uma garota a resgatar o seu gato e segurando a asa de um avião que perdeu a turbina, sempre surpreendendo a todos com suas habilidades. Ele até vira noticiário por ajudar Lois com ele o que faz sua fama aumentar na cidade. Lex fica sabendo do herói e o subestima, acreditando ser superior. Sr. White manda que sua equipe descubra tudo a respeito do tão falado herói. Lois recebe um convite para jantar e procura em volta quem pode ter sido. Sr. White finaliza dizendo que quem conseguir terá feito a melhor entrevista de todos os tempos. Lois aguarda a presença do amigo para o jantar e é surpreendida por Clark herói. Ele concorda ser entrevistado e Lois parece desconcertada. Ela começa perguntando se ele tem compromisso, mas ele nega e flerta com ela. Pergunta se é verdade que ele consegue olhar através de qualquer coisa e ele confirma, só não vê através do chumbo. Ele conta que veio do planeta Krypton e que seu propósito é lutar pela verdade, justiça e moral americana. E Lois dá risada dizendo que ele vai acabar criando briga com as autoridades. Ela pergunta a que velocidade ele consegue voar e ele diz que nunca mediu e a convida para voar com ele. Eles se divertem bastante e Lois fica visivelmente apaixonada pelo herói. Ele a deixa em casa e se despede. Lois o chama de super-homem e quando ela entra em casa percebe que Clark bate na porta porque o encontro que ela tinha era com ele. Clark até pensa em contar a verdade a ela, mas logo desiste e eles saem para jantar. O Planeta Diário publica a entrevista com Clark herói, a quem Lois batizou de Superman, e Lex analisa a notícia com seus comparsas. Ele faz algumas pesquisas e descobre que meteoritos de Krypton caíram aqui na Terra, e trama usar isso contra o herói, já que a radiação emitida pela Kryptonita pode ser letal para Superman. Eve lembra que Superman pode ver através das coisas e seu plano pode ser arruinado, mas Lex a rebate dizendo que ele não vê através do chumbo. Ele planeja com seus comparsas a alteração da rota de 2 mísseis que estão sendo transportados para uma base militar. Lois aparece entrevistando um homem que vendeu um pedaço de terra por um valor bastante alto. Na redação do jornal, a TV anuncia o lançamento dos mísseis e Clark pergunta por Lois. Sr. White conta que ela foi investigar um caso de fraude de terras e que Jimmy também foi, e completa que tem alguém que está comprando milhares de acres de terra na região do deserto a preços extraordinários. Ele conta também sobre o roubo de um pedaço de meteorito que ocorreu na África e não entende qual valor o objeto teria. Lex fala com Superman através de um sinal de alta frequência. Ele anuncia que milhões de vidas estão em perigo porque ele está prestes a liberar um gás venenoso pelos dutos dos canos da cidade. E completa que teve essa ideia porque era a única forma de conseguir chamar a atenção de Superman para ele. Clark disfarçadamente pula da janela de seu trabalho e vai ao encontro de Lex. Superman perfura o asfalto e chega ao esconderijo de Lex. Ele pergunta onde está o cilindro de gás e Lex confessa que era só uma ideia para encontrá-lo pessoalmente. Ele descobre que a mente doentia de Lex pretende causar a morte de pessoas inocentes. A base militar lança os mísseis e Lex explica seu plano maldoso para obter sucesso e lucro. Ele pretende lançar os mísseis na Califórnia, em San Andreas, para provocar destruição total dessa área e obrigar as pessoas a comprarem suas terras desérticas por altos preços. A Marinha e o Exército descobrem a mudança na trajetória dos mísseis e não conseguem abortar a missão. Eve conta que os mísseis já estão em rota e Superman tenta descobrir aonde Luthor colocou o detonador para impedir as colisões. Mas quando Superman abre uma caixa de chumbo, ele encontra o meteorito que o deixa sem reação.
Lex coloca a Kryptonita como colar em Superman e o joga em sua piscina, o deixando totalmente sem forças para se defender. Superman tenta se livrar da Kryptonita e pede ajuda a Eve. Ela o ajuda a retirar o colar, mas em troca faz ele prometer que primeiro salvaria sua mãe, que mora na área que será afetada, e ele concorda. O combustível de Lois acaba no meio do deserto e Jimmy está em uma represa. Superman consegue alcançar o primeiro míssil, mas o segundo cai e causa uma grande fenda nas placas tectônicas de San Andreas. Terremotos começam a acontecer e causar caos entre as pessoas, mas Superman consegue conter as placas. Aos poucos, ele vai ajudando as pessoas a se salvarem de grandes acidentes. A represa se rompe e Jimmy é salvo, mas o carro de Lois é engolido por uma fenda. A água da represa causa uma devastadora enchente, mas Superman a consegue conter, salvando uma pequena cidade próxima. Ele lembra de Lois e vai salvá-la, mas quando consegue retirar seu carro da fenda, Lois já está sem vida. Ele não aceita a perda e nas nuvens escuta a voz de seu pai repetindo que é proibido que ele interfira na história humana, e seu pai Jonathan dizendo que acredita que ele está lá por um motivo. Superman altera a rota do planeta e consegue voltar o tempo. Ele chega a tempo de salvar Lois e quando está prestes a se beijarem, Jimmy chega e atrapalha os dois. Superman os deixa e Jimmy comenta que Clark deveria estar lá para ver tudo o que aconteceu. E Lois chega a pensar que Clark nunca está presente quando Superman está, mas logo acha um pensamento absurdo e deixa pra lá. Superman entrega Lex Luthor e Otis em um presídio. O diretor do presídio diz que o país está a salvo graças ao herói e ele diz que são todos a mesma equipe. Então, com um boa noite, ele se despede. E esse memorável clássico vai ficando por aqui, pessoal. O nome do filme é Superman, o filme, de 1978. Se você já assistiu, fique à vontade para deixar nos comentários a sua opinião sobre o filme. Eu vou adorar saber. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.